Meu nome é Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, sou conhecido por Ângelo Osvaldo. Sou prefeito de Ouro Preto, estou no terceiro mandato. Fui prefeito de 93 a 96, 2005 2008, com reeleição para 2009 2012. Antes fui secretário de Cultura e Turismo da cidade por 6 anos, de 77 a 83. E lá no começo dos anos 70 participei da criação da Fundação de Arte de Ouro Preto, a FAOP. Assim, eu tenho quase 40 anos de trabalhos ligados a Ouro Preto, de vivência das realidades de Ouro Preto e de tentativa de oferecer uma contribuição que seja realmente positiva para que a cidade possa conservar o seu patrimônio e conquistar uma qualidade de vida compatível com esse significado tão forte que ela concentra. Ouro Preto é uma cidade síntese e símbolo de repercussão internacional. Ela é a principal expressão da sociedade mineradora do século XVIII, ela é a grande herança do ciclo do ouro, ela tem a grande personalidade das artes brasileiras, o Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, que nasceu e morreu aqui, e a grande personalidade cívica, o patrono da nação brasileira, que é o Tiradentes, o herói da Inconfidência Mineira. Então, com essa força da arte, da história, com a paisagem montanhosa, com esse casario tão bem conservado, Ouro Preto tem um papel fundamental a exercer na cultura do nosso país. É uma cidade que baliza, é uma cidade que orienta, que refere a vida brasileira. Ela sempre desperta na consciência e no coração dos brasileiros algum sentimento maior. Eu tenho uma alegria muito grande de ter consagrado a minha vida a Ouro Preto nesse tempo todo de busca de soluções, de tentativa de oferecer uma contribuição positiva para a soma de esforços, para a conquista de novos patamares, e muita coisa tem sido realizada. Assim, eu me sinto muito bem como prefeito de Ouro Preto, embora a responsabilidade seja enorme, os problemas também corroem muito o cotidiano e fazem com que nós tenhamos uma carga muito pesada a carregar, a suportar e conduzir. É necessário ter muita paciência e equilíbrio, mas eu me sinto bem porque eu me vejo no exercício pleno de uma tarefa que é muito bonita, porque ela está ligada à própria identidade da cidadania brasileira. Eu sou prefeito de Ouro Preto, mas nasci em Belo Horizonte. E foi na escola primária, como se dizia naquele tempo, era o primeiro grau, tinha a escola primária, foi ali, muito menino, que eu descobri Ouro Preto nos trabalhos escolares. Nós fazíamos excursões à cidade para estudar a Inconfidência Mineira, o Barroco, o Aleijadinho, o Tiradentes, os monumentos de Ouro Preto, a antiga capital das Minas Gerais. E depois eu pedia aos meus pais que eu queria voltar a Ouro Preto, eu queria visitar a cidade. Comecei a pesquisar sobre a história de Minas, eu me deixei encantar e fascinar por essa cidade maravilhosa que é Ouro Preto. E eu vejo sempre também com muita alegria as excursões de alunos de vários estados brasileiros, não só das diversas cidades mineiras, mas de vários estados do Brasil, que vêm a Ouro Preto, e até estudantes estrangeiros, estudantes de arquitetura de países ibero-americanos, de países latino-americanos, que vêm a Ouro Preto para descobrir a cidade, para aprender com ela. Ouro Preto é uma grande mestra. Quando a gente está andando nas ladeiras, nos becos, nas ruas de Ouro Preto, nós vamos descobrindo a própria história do Brasil, não só de Minas Gerais, mas do Brasil, e eu diria da América do Sul, das Américas, porque nós temos aqui um dos maiores artistas das Américas, que é o Aleijadinho, nós temos aqui um dos libertadores das Américas, que é o Tiradentes. Nós temos aqui todo o processo de emancipação cultural e política de um povo, através dos movimentos da Arcádia Mineira, dos poetas
que chegaram à Inconfidência, dessa conjuração que pretendia alcançar a independência do Brasil, da expressão do Aleijadinho. O Aleijadinho não era mais um artista que imitava os europeus, mas ele é a soma da contribuição daquilo que vinha da Europa, da África, da própria América, e ele fez a primeira expressão brasileira de arte. Então, eu penso que todo estudante deveria querer vir a Ouro Preto. Espero que não queiram ficar para ser prefeito, como aconteceu comigo, porque a tarefa é difícil, mas vocês terão sempre o prazer de vir a Ouro Preto e de aprender com a cidade, porque ela nos ensina. Ouro Preto é famosa no mundo inteiro por ser uma cidade barroca com um acervo monumental de obras de arte e de arquitetura. Por isso ela foi inscrita no Patrimônio da Humanidade pela Unesco em 1980. Há 30 anos, Ouro Preto se tornou o primeiro bem brasileiro na relação do patrimônio mundial, dos monumentos que pertencem a toda a humanidade, porque são altamente representativos da trajetória humana, do processo da cultura e da civilização na face do planeta. Ouro Preto é, assim, uma cidade muito especial e conhecida como a cidade da cultura, do patrimônio, mas ela é também a cidade da educação. Nós temos uma escola de farmácia que foi criada em 1839, é uma das mais antigas das Américas. Nós temos a Escola de Minas, criada em 1876, e a Universidade Federal de Ouro Preto, que se constituiu em 1969. Nós temos também o IFMG, o Instituto Federal de Tecnologia, que é o antigo Cefet, e a Fundação de Arte de Ouro Preto, com a Escola de Arte Rodrigo Melo Franco de Andrade, além de diversas outras instituições ligadas ao ensino. Ouro Preto é uma cidade da educação e é uma cidade educadora. Por isso mesmo, com essa tradição sesquicentenária de ensino superior na nossa cidade, Ouro Preto é a cidade dos estudantes. O estudante aqui, eu costumo dizer, que é uma figura tão característica de Ouro Preto quanto o gondoleiro é uma figura característica da cidade de Veneza, nossa irmã na lista do Patrimônio Cultural da Humanidade. Não se pode pensar Ouro Preto sem os estudantes, sem as repúblicas que trouxeram um colorido todo especial para a cidade. Quando a capital se mudou para Belo Horizonte, e essa mudança foi oficialmente consagrada no dia 12 de dezembro de 1897, foram os estudantes que permaneceram aqui, nas velhas já escolas de Minas e de farmácia. Os estudantes sempre agitaram Ouro Preto, sempre movimentaram a cidade nas repúblicas. Esse nome vem até do tempo do Império, como o movimento republicano se alastrava pelo país, os estudantes reunidos em pensões, reunidos em residências que eles especialmente organizavam como alojamento universitário, eles passaram a chamar essas casas de repúblicas, em plena monarquia. E as repúblicas estão aí até hoje. São as residências, os alojamentos dos estudantes, mas são também um ponto de convivência e de intensa movimentação dessa juventude. As repúblicas estão espalhadas pela cidade toda, hoje até já alcançaram as áreas novas, os bairros novos da cidade, na Bauxita e em Saramenha, e os estudantes promovem muitas atividades, acolhem visitantes e organizam festas, o que gera, de vez em quando, um curto-circuito com a comunidade por causa do excesso de barulho. É até comovente ver nas solenidades de formatura em Ouro Preto ou no aniversário das nossas grandes escolas. 4 de abril é o aniversário da Escola de Farmácia e 12 de outubro o aniversário da Escola de Minas, pessoas que vêm comemorar aqui 50, 60 anos de formatura, 25 anos, um jubileu de prata, 50 anos, jubileu de ouro, porque o estudante, ele levará Ouro Preto no seu coração para o resto da vida. Ele volta aqui com os filhos, com os netos, ele tem uma ligação muito especial com a República, onde ele estudou. Geralmente os retratos ficam pendurados na parede como uma lembrança muito grata daqueles tempos de juventude nas ladeiras de Ouro Preto. Há uma relação muito bonita entre o estudante, o ex-aluno,
a sua escola, a sua república e a cidade de Ouro Preto. A cidade prazerosamente acolhe essas gerações que se sucedem, os familiares. É muito bonito ver alguém trazendo o neto ou o bisneto para conhecer a república em que viveu aqui com 18, 20, 21 anos. E essa relação, ela é mágica, porque um estudante graduado, ele vai trabalhar numa grande empresa, ele acaba criando oportunidade como estagiário para um recém-formado, e depois ele vai também encaminhar um ex-aluno, um ex-republicano da mesma origem, da mesma extração, para uma oportunidade singular. Então, essa relação de aluno com ex-aluno, de pessoas que vão crescendo nas suas carreiras profissionais e que voltam a Ouro Preto para estimular aqueles que o sucederam aqui nas repúblicas, é um processo muito interessante. O Dr. Vitor Dekesch, um dos maiores geólogos do país, tem a Fundação Vitor Dekesch, que apoia as repúblicas. Foi criada a Fundação Gorsex pelo Dr. Amaro Lanari, um antigo estudante de Ouro Preto, e a Fundação Gorsex é que apoia o estudante e dá a ele uma série de facilidades para que ele possa desenvolver com um nível altamente satisfatório, nível de excelência, o seu desempenho no currículo universitário. Há uma série de facilidades criadas por aquelas pessoas que mantêm pelo resto da vida esse vínculo com Ouro Preto, com a vida universitária de Ouro Preto. Eu lembro até que muitos historiadores dizem corretamente que a Inconfidência Mineira começou com estudantes mineiros na Universidade de Coimbra na década de 1780. Criou-se um sistema no mundo inteiro chamado B&B, que é o Bed and Breakfast, cama e café da manhã, o C e o C. Os nossos estudantes de Ouro Preto criaram isso nas repúblicas, e quando eu era secretário de Turismo e Cultura, já há muitos anos atrás, eu incentivei isso. Eu acho que os estudantes podem receber, sim, pessoas que vêm compartilhar com eles e ajudam a manutenção da vida nas repúblicas. O importante é que as repúblicas não se transformem em foco de atrito com a comunidade pelo excesso de barulho. Colocar um som alto numa república, numa festa, no porão ou nas salas da república, altas horas da noite, despertando e incomodando a cidade inteira, é uma coisa intolerável. Houve muitos atritos com isso, mas criado um sistema de fiscalização e de multas que são aplicadas e pagas pelos próprios estudantes, é claro que a coisa melhorou bastante. E os estudantes têm espaços maravilhosos que eles podem utilizar, a começar do próprio CAEM, do Centro Acadêmico da Escola de Minas, que é um palácio na Praça Tiradentes, à disposição dos nossos estudantes. É importante que eles possam conviver com a cidade em festa, participar do carnaval, organizar bloco, utilizar as repúblicas. Eu não sou contra isso, e nós conseguimos, inclusive, para o Carnaval 2011, já a liberação das repúblicas. Isso é muito importante. Nós não temos nada contra, queremos apenas que os estudantes se preocupem com a segurança das repúblicas, com o número de pessoas que ficarão alojadas, com o sistema de prevenção de incêndio, com a maneira pela qual eles utilizam esses prédios, muitos deles públicos e muitos antigos, são patrimônio cultural da humanidade. É importante haver essa atenção. A Prefeitura procura ter o melhor relacionamento possível com os estudantes, mas quando é preciso endurecer, nós endurecemos até sem perder a ternura, como sugeria o Che Guevara, mas tivemos que ter algumas vezes atitudes muito firmes, especialmente quando uma república estava comemorando o seu aniversário e 50 anos de uma república, e eles começaram a jogar cerveja pela janela em cima de uma procissão da Semana Santa que passava no exato momento. Quer dizer, isso é inaceitável, e é claro que a Prefeitura reage mesmo diante de um abuso e de uma agressão ao sentimento ouropretano. As pessoas que fizeram aquilo foram irresponsáveis, e por causa dessa irresponsabilidade de alguns, nós não podemos atingir a imagem do estudante, que é uma personagem do nosso cotidiano. Não existe Ouro Preto sem estudante.
Ouro Preto é a cidade das artes, é uma cidade que encanta e atrai os artistas. Nós temos 14 museus, temos vários festivais, a cidade está sempre efervescente em termos de arte. Temos o teatro mais antigo das Américas em funcionamento, inaugurado no dia 6 de junho de 1770. Entre os museus está o Museu Casa Guinhar, na Rua Direita. Alberto da Veiga Guinhar é considerado um dos maiores artistas, os maiores pintores brasileiros do século XX, ao lado de Cândido Portinari. Ele nasceu no estado do Rio, veio para Minas na década de 40 a convite do prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, que queria criar uma escola de arte moderna na capital. Guinhar logo se apaixonou por Ouro Preto e passou o resto da sua vida aqui. Ele está sepultado na igreja de São Francisco de Assis, e esse museu Guinhar lembra os traços, as passagens da vida de Guinhar, tudo aquilo que ele realizou, há desenhos e pinturas de Guinhar. Ele foi realmente um dos nossos mais destacados artistas e um apaixonado pela paisagem de Ouro Preto. Ele desenhou e pintou Ouro Preto de todos os ângulos e deixou esse acervo maravilhoso que é reconhecido atualmente como um dos mais significativos da produção artística dos brasileiros no século XX. Por ser uma cidade das artes, Ouro Preto oferece muito aos seus moradores e aos visitantes. O que é bom para os moradores é ótimo para os visitantes, e a nossa preocupação é que a comunidade de Ouro Preto esteja sempre estimulada não só a produzir arte, como também a consumir essa variada produção artística. Hoje nós temos uma orquestra, a Orquestra Ouro Preto, criada pelo professor Ronaldo Toffolo e regida por seu filho, Rodrigo Toffolo. Nós temos diversos grupos na área de música e de teatro, com a escola de teatro que funciona dentro da Universidade Federal de Ouro Preto. Há vários grupos aqui em permanente desempenho. Nós temos muitos artistas que moram em Ouro Preto, como Carlos Bracher, um pintor bastante conhecido. É realmente um prazer estar em Ouro Preto e conviver da literatura e da poesia às artes plásticas, ao cinema. Temos festivais de cinema. Então, Ouro Preto é uma cidade das artes, e é muito importante que os estudantes abram o olhar e tirem a rotina da retina, para que possam ver melhor Ouro Preto, contemplar a beleza da cidade, parar diante da igreja de São Francisco de Assis, andar devagar pelas ladeiras, contemplar a cidade e usufruir isso que ela oferece. Há estudantes que passam por Ouro Preto sem ter entrado no Museu da Inconfidência, que é um dos mais belos museus do Brasil, até para conhecer como um museu se organiza, o valor dessas peças. O Museu do Oratório é outro museu extraordinário, com uma coleção de mais de 200 oratórios, pelos quais nós podemos ler a própria história da arquitetura brasileira e dos usos e costumes do nosso país. O Museu da Farmácia, o Museu da Casa dos Contos, o Museu do Chá, que lembra a cultura do chá que houve aqui na Fazenda do Manso, que hoje está dentro do Parque Estadual do Itacolomi, o Museu Casa dos Inconfidentes, a chácara na Serra, em pleno Morro do Cruzeiro, onde os Inconfidentes se reuniram. Ouro Preto oferece muita coisa, e eu creio que os nossos estudantes deveriam estar mais atentos, aproveitar momentos livres para conhecer melhor a cidade, porque eles estarão se enriquecendo, eles vão se abastecer daquilo que há de mais significativo na arte, na história e na cultura do Brasil. O Festival de Inverno de Ouro Preto nasceu em 1967 com uma promoção da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. A universidade quase que trasladava para Ouro Preto todos os seus equipamentos culturais para organizar aqui um festival de projeção internacional. Esse festival alcançou um grande êxito e uma fama enorme, e passou a ser uma referência nas férias de julho no país inteiro. Todo mundo falava do Festival de Ouro Preto. Depois, em razão das repressões do regime militar, o festival foi retirado de Ouro Preto em 1977, levado para Belo Horizonte,
e passou a ter uma itinerância. Ele foi a Diamantina, foi a São João del Rei, ele vagou pelo estado de Minas Gerais, o que foi até positivo, porque ele semeou outros festivais, o Inverno Cultural de São João del Rei, o Festival de Inverno de Diamantina, o Festival de Inverno de Itabira. Várias outras cidades começaram também a organizar o Festival de Inverno. E em 1993, quando eu fui prefeito pela primeira vez, eu consegui trazer de volta o Festival de Inverno da UFMG para Ouro Preto, convidando até para a sua abertura a famosa atriz Judith Malina, líder do grupo Living Theater, já viúva do diretor do grupo, de Julian Beck, diretor do grupo Living Theater, e Judith Malina veio abrir o Festival de Inverno de Ouro Preto. Hoje nós temos um festival que é promovido pela Universidade Federal de Ouro Preto com o apoio das prefeituras de Ouro Preto e de Mariana. É o Festival de Inverno Ouro Preto e Mariana, organizado pela nossa universidade. E a UFMG está em Diamantina com o seu Festival de Inverno. Foi bom para ambas as partes, para o UFMG e para o UFOP. Nós temos também para Minas Gerais um gangue, um festival extraordinário que é feito em Diamantina pela UFMG, e esse belíssimo Festival de Inverno de Ouro Preto e Mariana, nas duas primeiras vilas, cidades e capitais do nosso estado. O festival está aberto para os nossos estudantes e para aqueles que vêm de toda parte do país. É um momento de grande efervescência, de grande agitação cultural na cidade, tanto em Ouro Preto quanto em Mariana, e vale a pena participar desse festival. E ao longo do ano nós temos outros festivais. O nosso Festival de Jazz, no mês de setembro, que está indo para a 10ª edição, é considerado um dos melhores das Américas.